Olá, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre um assunto que um ex-aluno meu perguntou sobre por que uma parcela considerável dos jovens de hoje eles agasalham, eles aderem a teorias conservadoras, da maioria de índole bastante simplista e que tendem a ter efeitos nocivos às demandas de que eles precisam. Então nós vamos fazer um vídeo que vai ao encontro desse tipo de questionamento, né? Então vamos lá. Imagine a tradição, como aquela tia-avó ou vó que guardam receitas antigas em um caderninho amarelado e insiste que o bolo só fica bom se for feito exatamente como a sua bisavó fazia, com a mesma colher de pau, na mesma hora do dia e ai de quem ousar sugerir uma pitada a mais de fermento. Ela tem o seu charme, claro, mas às vezes nós precisamos admitir que existem batedeiras elétricas. Então, esse texto, ele fala do quê? Esse texto que eu falei, esse exemplo que eu pensei. Esse exemplo que eu pensei, ele fala do conceito de tradição, que é encarado como uma herança cultural que valoriza a repetição fiel dos costumes. Algo que dois pensadores anglófonos, ou seja, de língua inglesa, eles destacaram em suas reflexões. Edmund Burke e T.S. Eliot. Um é irlandês e o outro norte-americano. Para Burke, a tradição é essencial para a estabilidade social, funcionando como uma conexão vital entre as gerações e uma maneira de preservar valores testados pelo tempo. Eliot, por sua vez, vê a tradição mais dentro do contexto da literatura e da cultura de uma forma ampla, como um diálogo contínuo entre passado e presente, onde o novo deve dialogar com o antigo, respeitando, mas não se aprisionando a ele. Assim, enquanto o apego ao caderninho amarelo de receita representa o respeito ao legado, à tradição, o avanço tecnológico, como a batedeira elétrica, reflete a necessidade de adaptação e de inovação, um equilíbrio entre a continuidade e a mudança, que ambos os teóricos de que eu falei reconheceriam como essencial para o desenvolvimento humano e cultural. Só que o Burke, ele é o pai do conservadorismo, aí que eu vou entrar na nossa seara. Ele era meio contra revoluções abruptas. Quando a Revolução Francesa, a partir de 1790, começou a guilhotinar a velha ordem, Burke se opôs. Sem a tradição, o mundo mergulharia numa era de incerteza. Então Burke, ele preconizava, ele advogava o quê? Ele advogava que certas coisas tenderiam à mudança de uma forma gradativa, de uma forma sem solavancos. Então, ele achava, por exemplo, que a escravidão ela terminaria gradativamente, sem necessidade de lutas. Certo que não, né? A gente sabe muitas vezes que a escravidão só termina quando o modo econômico ele se transforma. É uma necessidade econômica, não uma necessidade moral ou ética. Então, a tradição, essa senhora respeitável, às vezes teimosa, ela nem sempre anda de mãos dadas com as ondas conservadoras, embora muitas vezes a tradição encontre essas tais ondas conservadoras para um café da tarde regado a suspiros sobre, abre aspas, como as coisas eram melhores antigamente, fecha aspas. Como diria outro teórico, Walter Benjamin, já no século XX, no seu livro Tese sobre o Conceito de História,
a tradição pode ser tanto uma força de preservação cultural quanto uma ferramenta nas mãos dos vencedores para manter a sua narrativa dominante. Como assim? Vamos pensar numa coisa muito próxima nossa e que eu mesmo senti isso na pele. Sabe as piadinhas que os nossos pais faziam sobre pretos, sobre gays, sobre mulheres e que hoje não encontram mais tanto eco e tanta aprovação? Esses nossos papais reclamam que a falta de tradição e o vento da modernidade acabaram com a liberdade. É uma confusão de uso da tradição para endossar discursos preconceituosos. Por quê? Porque era comum, porque era tradicional fazer piada assim. Agora, um outro sábio, o chinês Sun Tzu, aquele general estrategista, autor de A Arte da Guerra, um livro maravilhoso. Quando um pobre ignora as demandas de um outro pobre ou de um oprimido, é a elite que ele atende. Dividir para conquistar, dizia Sun Tzu. Se não houver consciência de que há uma elite manipulando uma massa que acredita em uma tradição sólida e imemorial, a saber, tradição essa que eles evocam, branca, heterossexual, cristã, muitos políticos de caráter bem duvidoso ainda vencerão as eleições, apoiados nessa falsa tradição, ainda que tais políticos votem em pautas da elite. Isso aí, eles não estão votando a favor do povo. Sabe o PL, o partido do inelegível? Votou há pouco tempo em peso contra a taxação zero de produtos da cesta básica. E os eleitores dessa súcia souberam disso? Não, porque tais políticos chamam os holofotes para si com as pautas morais, como banheiro unissex, mamadeira de kit gay, todas essas coisas eles chamam a atenção, o que escamoteia, o que esconde todos aqueles votos perversos deles. É complicado, né, gente? Mas não é difícil. Esse temor à novidade muitas vezes está ligado à segurança oferecida pela repetição do conhecido, algo que a tradição simboliza de maneira bastante convincente e poderosa. Conforme Burke, aquele pai do conservadorismo, a continuidade com o passado fornece uma base sólida em tempos de incerteza, enquanto o norte-americano de que eu falei, o T.S. Eliot, argumenta que o diálogo com a tradição é inevitável para criar algo novo, ou seja, superar as limitações de antes. No entanto, esse apego pode reforçar o senso comum de que o novo é perigoso ou desnecessário, perpetuando a ideia de que mudanças rompem com o equilíbrio ideal. Ideal para quem? Agora, de novo, Walter Benjamin, aquele teórico bastante famoso da Escola de Frankfurt, a partir da década de 20, 30, que ele lança livros muito importantes. Walter Benjamin diz uma coisa muito potente, que quem controla o passado muitas vezes molda o futuro, criando uma resistência social à transformação e reafirmando o conforto do que já foi legitimado pela história. Então, gente, as fontes, né, do passado, elas tendem a ser o quê? Manipuladas. E hoje em dia, então, muitos jovens caem na onda do anti-intelectualismo, que, por sua vez, é como aquele aluno que, ao se deparar com uma equação muito complexa de matemática, declara convictamente: nunca vou usar isso na vida, e fecha o livro com um estrondo dramático. É mais fácil rejeitar o complexo que tentar compreendê-lo, não é mesmo? Há um escritor argentino de que eu gosto muito, que é o Jorge Luis Borges, em que ele fala na Biblioteca de Babel. Borges, a obra dele está por aqui, ó.
O conhecimento infinito pode ser assustador, mas a solução seria realmente queimar a biblioteca? Será mesmo que a gente tem que menosprezar todo aquele conhecimento acumulado para que nós possamos ir além, para que nós possamos criar coisas novas? A história nos mostra que a censura ao conhecimento, embora muitas vezes realizada com pompa e convicção, é como tentar segurar água nas mãos. O progresso do latim que anda para frente, teimoso como é, sempre encontra uma brecha para passar. Queimaram livros em Alexandria, lá no Antigo Egito. Proibiram Galileu de olhar as estrelas e tentaram calar as ideias revolucionárias do iluminismo. E o que aconteceu? Pois bem, as estrelas ainda brilham, as ideias iluminadas continuam a acender mentes e a humanidade persiste em empilhar saberes como se construísse sua própria versão da Biblioteca de Babel. Biblioteca de Babel, esse título do Borges, significa o quê? Que nós temos o quê? Uma profusão de coisas, uma profusão de conhecimentos. Então, queimar essa biblioteca pode dar um controle por um instante, mas logo percebemos que o progresso, de novo, que ele é extremamente resiliente, é como o pó dos livros antigos, que é impossível de evitar por muito tempo. É uma coisa maravilhosa esse livro. Temos o escritor iluminista Voltaire, no personagem Pangloss de Cândido. Ele diz que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Por quê? Porque isso é mais fácil e mais confortável de aceitar do que enfrentar que nós temos uma realidade extremamente contraditória, né? Pensar que a nossa história ela tem absurdos gloriosos, como disse Renato Russo, é muito mais complexo do que aceitar uma tradição que ela endossa o preconceito. Então, esse mesmo livro do Voltaire faz com que o personagem ele é crédulo, né, bobinho, que ele aceita assim, o mundo como ele é. Para quê? Para mascarar as desigualdades estruturais. No Brasil contemporâneo, vemos ecos desse comportamento onde, principalmente na extrema-direita bolsonarista, onde narrativas ilusórias são propagadas com fervor, convencendo populações vulneráveis a apoiar políticas que, paradoxalmente, minam, ou seja, acabam com seus próprios direitos. Como Cândido, aquele personagem daquele livro de Voltaire, acreditava que tudo era para o melhor enquanto enfrentava misérias incontáveis, muitos brasileiros foram levados a ver cortes em programas sociais, sucateamento da educação e descaso com a saúde pública como sacrifícios necessários para um bem maior. Bem maior é algo que é intangível para eles, como, por exemplo, superávit primário. O que a Dona Maria vai querer saber do superávit primário? Então, Voltaire, nesse livro, convida os seus leitores a abandonarem as ilusões e a cultivar os seus jardins. E o desafio aqui é o quê? Romper esse ciclo de alienação e incentivar uma consciência crítica que confronte a realidade em vez de se refugiar em fantasias reconfortantes. É muito duro saber que nós, seres humanos, nós somos o vírus desse planeta, que nessa coisa do consumismo, nessa coisa da falta de pensamento ecológico, isso aí acaba com o nosso planeta. O pensamento conservador, ele tende a se agarrar a necessidades primárias, como um náufrago a uma boia. Essa boia é o quê? Segurança, tradição, família, conceitos importantes, sem dúvida, mas que precisam o quê? Evoluir com o tempo. É como se quiséssemos resolver os problemas do século XXI
com um manual de etiqueta do século XIX. Eu gosto muito de um escritor também italiano chamado Umberto Eco, naquele livro que também virou filme, O Nome da Rosa, em que o riso e o questionamento são o quê? Inimigos mortais do dogma. Dogma é o quê? Aquele pensamento que não admite desconfiança. Né? Então, o dogma ele sempre se veste do quê? De uma seriedade, né, falsa, para ele se manter com uma certeza inabalável. Então, esse apego às necessidades primárias, como segurança, tradição, família, quando eles são bem manipulados, eles podem se transformar em um coquetel perigoso de slogans vazios e também bastante convenientes a um grupo bastante pequeno. O nazifascismo, lá na década de 20 e 30, sabia bem disso, embalando horrores sobre a bandeira de Deus, família e propriedade. Isso era lá na década de 30, gente. Ficha do nazifascismo tinha isso, Deus, família e propriedade. Acredita nisso? Então, a gente pode ver isso aí como que quando a gente não percebe, né, as coisas que aconteceram, quando a gente não percebe que a tradição muitas vezes ela é torcida, ela é colocada do avesso, a gente vai reproduzir todo aquele negócio ruim que foi falado antes, né? Então é isso que eu sempre digo para as pessoas. A tradição que você defende, ela realmente te ampara? A tradição, né, do Deus, família, propriedade, isso aí ampara você, pobre de direita? Você pobre. Quando eu falo pobre, muita gente assim que ganha 7, 10, 15 mil acha que está fora. Não. Se você não é dono de uma grande empresa, se você não é dono de uma fábrica, se você não é dono de grandes extensões de terra, você é pobre. Você tem que vender a sua força de trabalho. Então você é um pobre que não deve aceitar essa tradição da defesa inconteste da propriedade. Por quê? Porque isso aí atende a quem realmente a tem. Espero que vocês tenham gostado. E assim, ó, procurem essas leituras de que eu falei. Edmund Burke, T.S. Eliot, né, Walter Benjamin, que são autores essenciais para vocês não caírem no golpe da falsa tradição. E quando nós falamos em tradição, o melhor seria tradições. Por quê? Porque nós temos uma tradição católica, nós temos dentro da tradição católica uma tradição da teologia da libertação, que ela preza o contato mais próximo das grandes massas oprimidas. Temos a tradição protestante e mesmo dentro da tradição protestante nós temos o protestantismo clássico, em que ele vê a predestinação como algo que catapultou o capitalismo nos países do norte da Europa. E também nós temos uma tradição hindu, uma tradição árabe, uma tradição budista. A própria tradição árabe, ela também tem vários tentáculos. Nós temos os sunitas, os xiitas. Então, a que tradição você se refere quando bate no peito e defende? Você acha que essa tradição está aí para você? Segue aí e faça propaganda do meu canal, tá, gente? Beijos!